Olá, bem-vindos a mais um Profiler. Hoje trago-vos um convidado que pauta por mais de 20 anos de experiência em funções de liderança. A sua carreira tem pautado por diversas responsabilidades em vários contextos, em vários mercados. Tem mais de 3 décadas ao serviço da mesma organização e aqui está, de facto, uma grande curiosidade e, de facto, um tema que vamos abordar ao longo do nosso episódio de hoje. Mas a verdade é que a sua determinação e o seu foco fez com que estivesse hoje no lugar que está. Converso hoje com muito gosto com o José Fola, que é o Managing Director da Xerox. Olá, José, bem-vindo. Obrigado. Obrigada por ter aceito o meu convite para conversarmos um bocadinho hoje, porque é de facto, nós assistimos muitas vezes a percursos profissionais onde as pessoas vão trocando de organizações, vão abraçando outros desafios, mas o José é também a prova viva de que isto é possível de fazer igualmente e bem dentro da mesma organização e é de facto curioso e um ponto que vamos seguramente abordar ao longo desta nossa conversa. Antes disso, queria tentar perceber consigo que conforme foi crescendo e conforme ia idealizando o que é que um dia poderia vir a ser a sua carreira, o seu trabalho, aquela pergunta, o que é que queres ser quando fores grande, não é? O que é que ia pensando para si ao longo da sua juventude? Eu sempre gostei muito de negócios, não é? Eu, literalmente nasci dentro de uma mercearia, hein? Literalmente, ok? Que também vende eletrodomésticos e máquinas de costura e, portanto, negócios dos meus avós e sempre cresci ali e aquele ambiente sempre gostei. Hoje eles continuam, os negócios continuam. Lembro-me de ter 6, 7 anos e os meus avós também faziam venda ambulante, depois ao sábado e ao domingo. E eu ia com eles, com a minha mala de cartão, que vale linda de Sousa, ia buscar uns artigos à mercearia e levava para vender. As pessoas achavam piada ao miúdo e acabava por fazer uns trocos com isto. Acho que tudo começou aí, ok? Depois, já mais adolescente, também tenho um facto que os meus filhos se riem muito, que é eu gostava de folhear as páginas amarelas, de ver, de ver as empresas, as marcas, as atividades, os logotipos, depois desenhava, podia ser o logo da minha empresa, fazendo assim umas associações com o nome que é esse que eu tenho. Portanto, tudo isso acho que motivou essa paixão pelo negócio. Eu gosto muito de uma frase de um poema do Miguel Torga que diz: o destino destina, o resto é comigo. E acho que foi isso Portanto, que tinha o bichinho aconteceu. desde muito pequenino, não Sim. é? Como é que foi? Portanto, depois, como é que foi daí a de facto integrar a parte profissional, o mundo profissional? Como é que foi depois o encadeamento com o início do seu percurso profissional? Eu, com tudo isso, queria mesmo ser vendedor. Normalmente dizia-se polícia ou bombeiro, não é? Mas eu queria mesmo ser vendedor. E na altura comecei a responder a anúncios muito cedo. Eu entrei na Xerox, tinha 21 anos, portanto, muito cedo. E comecei a responder a anúncios e fui parar à Xerox, que na altura era uma das melhores escolas de vendas, muito reconhecida, uma fornecedora aí de talento para vendas do mercado. Depois foi um pouco, olha, não sei se é uma frase bonita de dizer, mas tentar fazer o melhor todos os dias e nunca parar de aprender. Acho que Mas foi isso para a área das vendas quando foi, foi mesmo fazer exatamente. aquilo que queria, foi Sim, ser sim. vendedor. Eu só não sabia muito bem o que é que a Xerox fazia, mas era vendedor. Depois estive também nos primeiros anos como business manager, na altura tinha uma outra designação no canal indireto, e product manager no marketing. E como é que foi? Tinha sempre essa ansiedade ou esse pensamento de gostava de ser vendedor e depois quando no seu dia-a-dia se defrontou verdadeiramente com a função, como é que se sentiu? Era aquilo que esperava? Era uma venda muito hard selling na altura, não é? Nós era aquelas métricas que hoje seriam impensáveis de dizer, de número de visitas, clientes, o resultado, muito foco no resultado imediato. Portanto, era muito desafiante, era um modelo muito competitivo, internamente muito competitivo, mas na verdade não me desiludiu. Não desiludiu. E depois essa passagem para Product Manager, na verdade, alimentou ainda mais o gosto por toda a atividade. Porque de facto aí o entender, o nosso marketing na altura era muito local, muito customizado. Isso foi de facto uma escola fantástica para mim, que não tinha nenhuma formação superior, portanto eu vinha do percurso que lhe falei antes.
E essa escola no marketing ajudou-me a perceber melhor, ou, no fundo, a construir tudo o que era essa dinâmica do produto, da capilaridade da nossa oferta, da cobertura do mercado, todas essas dinâmicas de mexer com uma força de vendas que na altura eram para aí umas 60 pessoas e que tanto tinha clientes, empresário individual, como tinha o setor público, um ministério ou uma das grandes empresas do nosso país. Portanto, toda essa escola acho que me ajudou imenso a construir sobre. A verdade é que em 2004 acaba por assumir a função de diretor de vendas na Xerox. Sim, houve um passo intermédio. Eu em 2000 passei de Product Manager para diretor de vendas do canal indireto, embora nessa altura o canal indireto para nós era um complemento, era algo que estava muito ainda no seu início. E a partir daí sim começámos a construir aquilo que é hoje. De facto, eu creio que, acho que não sou muito por medalhas a mim próprio, mas acho que temos um canal que é uma referência, quer no nosso mercado ou na nossa indústria, e também um grande pilar, verdade seja dita, daquilo que é o sucesso da Xerox Portugal no contexto corporativo. Vinha então da função de vendedor, fez o Product Manager, teve ainda com esse canal em direto. Quando assume esta responsabilidade global da área de vendas da Xerox, como é que foi esta experiência? Porque no fundo isto resulta daquilo que dizia há pouco, da sua dedicação, do seu empenho, da vontade em que Mas tinha não a tinha fazer muito bem. mais para dar, sou honesto. Foi, não sei, acho que definir assustador. Acho que é um bom termo. Porque eu era muito novo, não? Eu tinha 30 e poucos anos quando passei a ter em 2000, essa parte que depois complementou com tudo. A nossa estrutura, entretanto, também mudou e ficou uma função mais alargada, mas foi assustador, porque, ok, era muita gente, muitos deles tinham sido meus superiores hierárquicos em dado momento, portanto era preciso Que nem sempre é fácil de que gerir. aceitassem e depois tentar conduzi-los para uma visão, para um objetivo. E pronto, as pessoas, eu creio que quando há mudanças, as pessoas são sempre a parte mais difícil Sempre. de gerir, de lidar. Foi ao encontro uma vez mais, era muito novo, estava a falar agora das dificuldades da liderança, não é? De pessoas com quem já tinha colaborado anteriormente num outro Sim, sim. formato, mas uma vez mais foi o culminar de um conjunto de anos para os quais trabalhou muito para que acontecesse. Sim, nunca pensei assim algo tão premeditado. As coisas foram acontecendo, de facto, foram acontecendo, os resultados foram aparecendo, entretanto vai sendo também sendo reconhecido pelos seus pares. Claro que esse crescimento da nossa rede de parceiros também leva a que a parte dos parceiros, que são empresas independentes, também reconheçam essa gestão ou capacidade de lidar entender o negócio deles, que é também uma parte importante dessa relação. Portanto, e tudo isso foi ajudando a construir. Portanto, não foi algo premeditado ou ou que fosse assim tão calculista, eu quero ir daqui para ali e o caminho é este. Foi Não fazendo o foi seu nada trabalho e disso. acabou por Foi surgir a acontecendo. oportunidade, não é? Depois foi assumir também o marketing. Já tinha feito também a função de Product Manager lá atrás. Quão importante é, do seu ponto de vista, este complemento do marketing com as vendas? Muito, muito, muito. Nós, eu sou daquele tempo, hoje já não é tanto assim, que ainda havia assim uma guerrinha, que era o marketing que sabia tudo, as vendas não faziam o que o marketing dizia. E ter essas duas experiências, de facto, acho que ajudou a conjugar as coisas, a perceber o que é que podemos ter de um lado, o que é que conseguimos ter do outro, a ação, reação. Portanto, entender se eu fizer isto, o que é que pode gerar dali. Portanto, acho que foi um excelente complemento, eu adorei e penso que ganhei imenso, imenso com essa minha primeira experiência no marketing. Faz diferença também quando chegamos ao marketing com a linguagem das vendas. Nós sabemos o que é que as vendas sentem e quando chegamos ao marketing, se calhar vamos também nós com a predisposição e com a perspectiva de aportar às vendas. Nunca tinha pensado dessa forma, mas provavelmente sim, embora não
premeditado, mas subconsciente, agirmos dessa É o know-how que tem lá, não é? O sentimento do dia-a-dia da sua função No anterior. fundo, aquela preocupação, o que é que eu tenho aqui para os clientes, o que é que tenho para as vendas, essa conjugação de pensamento, no fundo, o que é que eu quero dizer, o que é que eles querem ouvir. Acho que esse... Muitas vezes também as análises que preparamos, não é? De Sim, suporte sim. para tomar decisões, que são feitas com a melhor das intenções das intenções, e havendo essa relação bilateral facilita seguramente certamente. depois o andar para a frente e o melhorar da performance da organização, não é? Verdade. A escola do marketing ajuda-nos imenso a perceber mais além. Nós nas vendas muitas vezes estamos focados no objetivo imediato. É humano, é pensar assim, não é? E não pensamos tanto que há um caminho para lá chegar. E o marketing ajuda-nos nisso. E tendo essa visão ou visibilidade dos dois lados, acho que é muito Essa importante vertente para mais conseguir. analítica, Sim. não é? É algo, é algo que quem vai para as vendas normalmente não associa muito o quão importante pode ser o passo de estar também dentro do marketing, mas tem sido até comum verem já em bastantes carreiras de vendas essa passagem também pelo marketing, até porque depois, no seu passo seguinte profissional, quando regressa novamente às vendas, inicialmente como diretor de canal para Portugal e depois também a nível ibérico, soma o know-how novamente do marketing, assume uma responsabilidade local, depois uma responsabilidade ibérica, tanto com uma vertente internacional significativa. Como é que tenho duas perguntas na mesma, que é como é que foi essa experiência e mais esse passo, e depois o quão distinto é gerir estes dois mercados, porque temos sempre a sensação de que a Espanha está já aqui ao lado, as coisas são muito parecidas, já vai ser muito similar de gerir, mas o retorno que eu tenho muitas vezes de pessoas que assumem esta natureza de funções é que não é bem assim. Sim, então, a primeira parte, o assumir, obviamente, tinha um objetivo de ganhar sinergias com uma operação mais alargada e no fundo, também não há que escondê-lo, havia uma tentativa de contaminar pela positiva aquilo que eram as boas práticas de Portugal e passar para o lado de lá. Que bom que é de cá para lá. De cá para lá. Normalmente é ao contrário, não é? Neste aspecto, na verdade, era de Portugal para a Espanha. Quanto ao desafio que encontrei, eu creio que gerir essa parte do negócio, e muito especificamente o nosso negócio e o canal, não é muito diferente do país. As métricas, os objetivos, ainda mais num contexto multinacional, com um chapéu assim alargado do que pode ou não pode, ou que deve ou não deve fazer. O que faz a diferença é o momento e o estado do negócio. Nós, em Portugal, temos uma posição de líder de mercado, portanto, partimos sempre, quer queiramos, quer não, numa posição mais confortável para qualquer ação, qualquer iniciativa que queiramos levar a cabo. Em Espanha, a posição não é tão vincada no mercado e isso torna tudo mais difícil, não é? Agora, eu volto ao que falámos há pouco. São as pessoas, porque de facto a parte da ciência ou da analítica não muda. Depois as pessoas ou estão mais determinadas para implementar e ir atrás do resultado. Claro que também, analisando o Portugal-Espanha, temos um contexto de um país maior, as distâncias, tudo isso, na verdade, e com uns anos para trás, hoje o virtual, etc., são coisas que quebraram muitas barreiras, mas há uns anos atrás eles querem angariar uma rede de parceiros, têm que ir falar com as pessoas, têm que dar a cara, gerar-lhes uma confiança para trabalhar connosco e isso num país maior também é mais difícil. Portanto, há aqui um contexto de... Mais cultural também, não é? E eis que chegamos a 2018, quando assume a direção-geral da Xerox em Portugal, fez o caminho todo, não é? Portanto, o José foi fazendo o caminho todo de saber o que é que custa ser um vendedor, fazer o caminho aí progredindo para uma área de vendas, passou pelo marketing, foi explorar outro mercado, regressa a Portugal para assumir a responsabilidade global da organização. Era uma função para a qual tinha, voluntária ou involuntariamente, vindo a ser preparado desde sempre. Sim, eu creio que hoje, fazendo assim uma retrospectiva, e creio que houve uma parte involuntária da minha parte, mas
mas algo premeditada de outras pessoas para percorrer nomeadamente essa última parte do percurso. Agora, é claro que também quem está dentro da organização vê as alterações que fizemos na estrutura, todo o percurso mais recente, etc., seria um passo mais ou menos natural, o que acabou por acontecer. Já agora, nós vamos fazer umas obras no escritório e começámos a retirar, como em casa, não é? As coisas dos armários. E nós tínhamos uns ficheiros por cada empregado, uma pasta de arquivo com todos os documentos do empregado, desde a admissão até o papel que pedia para estar um dia ausente ou qualquer coisa. E vieram-me entregar a minha pasta que tinha o documento da minha da entrevista de admissão. Portanto, havia um documento em que toda a gente que fazia os passos da entrevista escrevia qualquer coisa, não é? E então o que está escrito pelo diretor-geral da altura, no meu file, diz assim: quero o meu lugar, muito novo, mas precisa de trabalhar, admitir. Isto, assim. Ou seja, veja bem a visão desse senhor. É curioso que isto foi em 89, não é? 88, 89. Como é que foi, na altura, assumir esta função? Assume a liderança do gigante Xerox em Portugal. Isto traz também algumas borboletas ao estômago. Sim, traz sempre, não é? Até eu estar aqui traz borboletas ao estômago. E eu acho que isso nunca passa. Nós às vezes ouvimos os artistas que dizem sempre que subo ao palco fica assim com uma ansiedade. Eu acho que isso é verdadeiro para todos nós. Podemos admiti-lo ou não, mas é olhar para a função com a responsabilidade que ela merece e tem, e também que há que dignificar toda a organização. Estava dentro de casa, não é? Estava dentro de sua casa. Sim. Isso dá-nos alguma confiança adicional? Sim, sabemos com o que contamos. Dizia eu ao início que para mim era muito curioso ouvi-lo neste aspecto, que é, fez toda a sua carreira dentro desta organização, a nível nacional, a nível internacional, no marketing, nas vendas, diversas funções. Alguma vez pensou, quando chegou à Xerox, que ia fazer toda a sua carreira profissional aqui, dentro desta mesma organização? Nunca foi algo que me passasse, que eu perdesse tempo a pensar sobre isso. Mas há aqui uma questão que eu creio que é geracional ou de evolução, não é? Nessa altura havia mais o conceito da estabilidade, da segurança, do emprego para a vida, que hoje que se esfumou, não é? Hoje não é assim. Nós, quando dizemos aos mais novos que é preciso ter mundo, nós estamos a contribuir para que essas mudanças aconteçam, que as pessoas vejam outras realidades. Portanto, há fenómenos que influenciaram tudo isso, e isso é a evolução também de nós enquanto sociedade e mercado de trabalho. Agora, nós temos muitos exemplos internos de carreiras de muito sucesso, mesmo recentemente. Nós temos uma prática de quando temos uma vaga, procuramos sempre primeiro internamente. E isso acho que é um bom catalisador para manter muitas pessoas, manter talento que nos pareça que aporta valor à organização. Não é? Portanto, não tenho uma receita, diria, que tem a ver com cada um de nós. Acho que se tivesse que dizer a alguém o que fazer, diria assim: enquanto te sentires motivado, sentires que as mudanças que te vão proporcionando te acrescentam valor enquanto profissional, enquanto pessoa, não vejo nada contra em carreiras internas. E como disse, temos muitos exemplos de carreiras internas de Isso é sinal sucesso. também de que a organização dá às pessoas. Sim, isto no fundo são pessoas, não é? É um trade-off, tem que ser um trade-off, senão não vai funcionar, Sim. não é? Estava no seguimento exatamente disso que está a dizer. Hoje sentimos que há de facto esse pensamento que para progredir eu tenho que mudar de organização para ir ter mais mundo, para conhecer outras coisas. Mas é verdade também que muitas vezes as organizações, como é o seu caso, vão dando o reconhecimento e a oportunidade às pessoas de progredir internamente. De que forma é que considera que eventualmente nós próprios, enquanto colaboradores, mas também as organizações do ponto de vista de dar as oportunidades, podemos não só detectá-las, mas como aproveitá-las, não é? Não sei se podemos levantar nós próprios, enquanto colaboradores, mais vezes a mão, de que estou disponível para essas mudanças laterais, como o próprio José fez, das vendas para o marketing. Não queria dizer que fosse
hierarquicamente estivesse a um nível mais alto, porque nas vendas e no marketing não foi esse Sim, o caso. não foi o caso, isso não foi o caso. Como é que nós podemos eventualmente fazer com que olhemos também primeiro para dentro antes de só pensarmos olhar para fora? Sim, provavelmente o levantar a mão é uma boa frase que utilizou. Muitas vezes as pessoas não se põem se calhar, a alguma comodidade ou segurança, assim, estou aqui no meu mundo, esta é a posição mais confortável e não me vou, não direi arriscar, mas atirar-me, tentar-me uma nova oportunidade. Acho que poderá ser um bom caminho. No nosso caso particular, a organização hoje mantém esta dimensão grande, mas criou muitos centros de competência. Isto deslocalizou algumas coisas dos países, não é? E que também não ajuda a fazer muita movimentação interna. Hoje tem que haver esse mundo para conseguir ter mais oportunidades. Estou a falar especificamente da nossa organização, porque hoje também é muito mais fácil, que eu não diria que era impensável, mas era menos realizável, ter uma pessoa que está em Torres Vedras e é o responsável para o mundo da nossa oferta de serviços para o setor da saúde. Portanto, e trabalha de casa, isso há uns anos era algo impensável. Portanto, e nós hoje temos uma pessoa com essa função em português, a trabalhar a partir daqui perto de Lisboa. Portanto, há oportunidades. De facto, eu acho que o levantar a mão é um ponto importante e a capacidade das organizações gerirem o talento. Não é? Nós vamos tentando fazer essa gestão. Claro que há momentos e momentos na vida das organizações, mas temos uma pool país a país das pessoas que identificamos como possíveis de desenvolvimento para funções de liderança ou apenas para desenvolvimento de determinados atributos, skills que achemos que sejam importantes ou relevantes de desenvolver e às vezes até só para lhes dar visibilidade na organização. Portanto, nós mantemos esse processo, que no fundo é um processo de trabalho e que também ajuda a criar essa consistência de evolução de carreira e de retenção de talento. Claro, e vai desbloqueando também essas oportunidades para as pessoas poderem sentir também que há essa possibilidade de movimento interno, não é? Sim. Antes de pensarmos no No externo. externo. Dizia eu ao início que o José é de facto uma pessoa, e que a conhece, comenta que é uma pessoa determinada, com muito foco no resultado e com a visão de onde quer chegar. Acredita piamente que isso pode ter sido de facto um fator crítico de sucesso naquilo que tem vindo a ser a sua progressão, mas também que são características fundamentais numa liderança? Eu acredito que sim. Há pouco, em off, ainda falávamos do evento que participei num painel no sábado e eu acabei por dizer o que vou dizer agora. Que nós, nestas conversas, temos uma tendência a romantizar a vida das empresas. E a vida das empresas, como das pessoas, é dura, não é? Portanto, as empresas existem para gerar riqueza, criar emprego, dar boas condições de trabalho, servir bem os seus clientes e para tudo isso é preciso ter lucro, é preciso ter resultados. Portanto, e esse foco nós não devemos perdê-lo, não é? Claro que há todo um conjunto de tarefas mais soft à volta para conseguir chegar a esse objetivo, mas o resultado é determinante, não é? O papel do líder é fazer essa ponte entre o que é o desejável e o que é a realidade e também trabalhar com os factos do que são a realidade. Porque muitas vezes, tal como na vida, a vida das empresas é injusta, não é? Para além de ser dura, não é? Quem tem que tomar decisões muitas vezes não tem alternativa senão tomá-las mesmo, não é? Quando estamos a falar de umas fases mais críticas. Sim. E não do lado só romântico como o José estava a mencionar, não é? Porque as pessoas dizem, nós temos alguma tendência de falar sobre só as soft skills nestas conversas, mas o resultado é determinante. Nós, se não tivermos resultados, se não conseguirmos atingir objetivos, aquilo que é esperado de nós, dos vários stakeholders, não faz sentido existir como empresa ou como, podemos ir mais longe na discussão, no Estado, na relação connosco enquanto cidadãos.
A inovação e a transformação é desde sempre um grande foco da Xerox. De que forma é que considera que estes pontos em concreto e outros seguramente, se devem também, ou seja, são parte grande da longevidade que é o sucesso da Xerox? Porque ao início dizia que lidera uma organização que é líder de mercado, que não há ninguém a quem este nome não soe imediatamente e não faça a associação do negócio de que estamos a falar. A isso também se pode dever a longevidade do sucesso da Xerox? Eu creio que é isso que se deve à longevidade da Xerox. Não é? Não é fácil encontrar uma empresa de tecnologia com 116 anos. Muitas desaparecem, não é? E nós, Xerox, temos tido sempre essa preocupação de inovação, de lançar produtos inovadores, muitas vezes disruptivos, tecnologias disruptivas, e não necessariamente só na nossa área de negócio. Dou-lhe um exemplo, nós há 3 anos patenteámos uma tecnologia para ar-condicionado, que não é propriamente a nossa área de negócio, nem se espera que venha a ser, que irá trazer enormes benefícios, ou é disruptiva no sentido do consumo de energia e da emissão de gases poluentes. Portanto, todo esse contexto de estar sempre à procura, olhar o mundo e o que é que se pode fazer melhor, acho que está muito no ADN da Xerox e é bom que não se perca até agora, mantém-se muito vivo. Nós tivemos uma CEO, a Animal Cake, que dizia a melhor forma de prever o futuro é inventá-lo. E acho que é isso que está por trás desse legado de inovação que vamos tendo. E considera que eventualmente o facto de, que eu vou dizer que estão constantemente a olhar para a frente, a tentar inovar, a tentar transformar, isso pode servir também de engagement para as pessoas, porque as pessoas sentem que estão numa organização que não dorme, não é? Sim, que procura sim, sempre sim. mais. E vejamos o exemplo de Portugal, não é? No nosso país, como sabemos, nós estamos em Portugal desde 65 e nestes anos houve vários momentos para as empresas, para as pessoas e para as empresas no nosso país. E nós sempre mantivemos aqui uma estabilidade, quer enquanto empresa, quer laboralmente, porque realmente eu creio que as pessoas veem, ou que nós também conseguimos transmitir, que às vezes também é importante essa parte da comunicação, muito A importante, percepção que as pessoas têm, não é? conseguirmos transmitir às pessoas o que está a ser feito, que o nosso mercado está a ir para aqui e nós sabemos que isso vai acontecer e que estamos a prever esta mudança ou que estamos a preparar esta alteração ou este complemento, essa capacidade de o fazer e de o transmitir, acho que é determinante para continuarmos esta senda. Isso pode dar também depois confiança às pessoas, esse envolvimento dar-lhes seguramente Sim, também confiança no adicional. fundo isto, para sermos diretos, não é? Não estou eu quando entrei para a Xerox, já o papel ia acabar. Já se dizia, o papel vai acabar. E nestes 30 e poucos anos ainda temos muito papel. Mas é claro que o nosso negócio, a parte tradicional do nosso negócio tem muita pressão. Nós não adianta tentar parar o vento com as mãos, porque de facto tudo o que é transformação digital, etc., tem muita pressão sobre a nossa parte principal, ainda principal do negócio. Agora, o facto é que temos conseguido, como dizia antes, à volta de tudo isso, construir novas ofertas, novos serviços que nos têm mantido líderes de mercado e com creio que uma longevidade ainda. Vi um estudo que a Xerox revelou, creio que em 2020, que na altura cerca de 60% das empresas estavam a aguardar pelo melhor momento para iniciar verdadeiros projetos de transformação. E eis que chegou para todos, não é? Uma pandemia que travou literalmente a esmagadora maioria de novos projetos. Sentiram de alguma forma que posteriormente, rapidamente, os projetos tentaram sair da gaveta ou tentaram com que os projetos saíssem da gaveta? Sim, eu creio que a pandemia nos afetou a todos, ou pelo menos nos deu a consciência a todos de que transformação digital é preciso fazer. E também proporcionou colocar top of mind de todos nós o que é isso da transformação digital, que é assim um chavão e começarmos a perceber o que é que isso quer dizer, não é? Porque eu creio que ainda para muitos de nós transformação digital era desde que a minha empresa tenha um website, já estou a ser transformado digitalmente.
E não é isso, não é? Dar essa consciência, acho que foi algo bom, se é que tiramos coisas boas da pandemia, não é? Por outro lado, a oportunidade existe, há de facto acelerou esses processos, a necessidade desses processos, para além da consciência que trouxe às empresas, aos organismos enquanto clientes. Do lado da oferta também acelerou. Portanto, há muito mais oferta e esta conjugação de vontades, de facto, está a trazer muito mais oportunidades de negócio. A verdade é que a mobilidade e a digitalização são temas da ordem do dia. Há bocadinho comentava do colaborador que consegue ter em Torres Vedras a gerir as suas equipas. A alteração do local de trabalho é efetivamente um paradigma que está mudado. Não há volta atrás, na vossa opinião, na sua opinião. Sim, mas na minha opinião, eu acho que não há volta atrás, não é? Claro que a tecnologia ou o que é possível fazê-lo, nós já todos reconhecemos que sim, não é? A tecnologia criou-nos as condições para podermos desempenhar boa parte das funções de onde quer que seja. Portanto, o local de trabalho, como nós marketizamos, diz o local de trabalho já não é um local, qualquer coisa assim. Portanto, isso não vai andar para trás. Eu acho que a questão mais é a produtividade e não necessariamente se é possível, se traz riscos, se traz benefícios. Porque essa continua a ser a questão das empresas hoje em dia, não é? O quão produtivo é ou não é o trabalho de remoto e a confiança que nós temos que ter nas pessoas para o poderem fazer remotamente. Como é que sente que estamos a lidar com este binómio, não é? Porque é crítico, esse é um binómio completamente crítico para o sucesso. Muito crítico. Eu fico dividido, confesso. Eu também acho que ninguém terá uma verdade absoluta sobre o tema, ou pelo menos há que construir algo mais ainda no tempo para termos mais certezas, mas fico dividido. Entendo que há tarefas, funções que podem ser perfeitamente desempenhadas de qualquer lado, desde que a tecnologia o permita, e há outras que precisam do contacto pessoal, da discussão, da colaboração. Claro que tudo isto também pode ser feito virtualmente, mas podemos discutir se é igual ou não, ou se tem o mesmo efeito prático. Portanto, como digo, fico dividido. E ao ficar dividido sou mais defensor, ou sou um defensor de um modelo híbrido. Não o modelo híbrido do decreto, do 3 dias no escritório, 2 em casa, ou o contrário, ou algo assim, mas um modelo híbrido flexível e que cada um que tem a responsabilidade da sua tarefa, se a tiver clara, que seja por sua decisão ou das equipas de liderança que consiga dizer neste momento do negócio, da tarefa que a pessoa está a desempenhar e também que não podemos desprezar do equilíbrio, trabalho-vida e todos os benefícios para o colaborador e que depois isso se transporta para a empresa e que cada um adapte essa flexibilidade com a possibilidade de ter um modelo de trabalho híbrido. E aí voltamos uma vez mais ao tema da confiança, não é? Da liderança, a confiar que as pessoas têm de facto o bom senso e o devido julgamento para poder ajuizar. Sim, eu sou um defensor do mais liberdade, mais responsabilidade, não é? E tem Portanto, funcionado. estamos a assumir que todos entendem qual é o seu papel na organização. Portanto, esse é para mim o principal. Depois, a partir daí, se esta parte correr bem, tudo o resto também vai correr pelo melhor. Há pouco o José também falava do tema da comunicação, não é? Sabermos comunicar as coisas às pessoas, dar-lhes a verdadeira percepção do que é que esperamos delas nesse ponto. Isso, aplicado aqui ao que estamos agora a falar, também é crítico. Sim, claramente. Um dos papéis fundamentais da comunicação, de comunicarmos bem para dentro, no caso estamos a falar para os colaboradores internos, é exatamente o que é que se espera de ti. Ok, estás aqui a trabalhar, tens esta função, ou foste admitido. Qual é o teu papel? Quais são as métricas pelas quais te deves reger ou que vais ser medido no sentido de apurar a efetividade dessa tarefa? Portanto, essa comunicação é determinante. Nós também temos, eventualmente, as novas gerações, elas próprias também quererem saber qual é o papel delas, mesmo a solicitarem-nos, de alguma forma,
eu quero perceber isto muito bem antes de dizer que sim, não é? Sim, E isso sim. pode ajudar e facilitar essa comunicação daí em diante. Sem dúvida, sem dúvida. Quanto mais interação, quanto mais a comunicação for bidirecional, melhor, não é? Portanto, senão, assumimos que toda a gente entendeu e na prática depois não foi bem assim. Verdade. Ou seja, são, como dizíamos logo ao início, são mais de 30 anos de carreira, sempre a fazer, a integrar e a fazer crescer este negócio. Passou por inúmeras funções, diferentes localizações, diferentes desafios. Qual é que acredita que pode ter sido o maior desafio da sua carreira até o momento? Já falámos há pouco dele. As pessoas. Os nossos clientes são pessoas. Os nossos parceiros são pessoas. Os nossos colaboradores são pessoas. Eu acho que os negócios são as pessoas. Acho que Também são o maior sistema desafio, de não é? pessoas. E acabam também por Sim, ser elas esse maior desafio. sim, são o maior desafio. Mas foi sentindo a evolução nessa relação, ou seja, nesta relação com as pessoas, hoje também há esta proximidade. Hoje temos as lideranças mais próximas também. Sim, sim, temos, no nosso caso então, tínhamos uma estrutura extraordinariamente piramidal que hoje não existe, não é? Estamos todos muito mais próximos, isso é bom, mas também diria que é preciso gostar de pessoas. As pessoas que gostam de pessoas trabalham melhor com pessoas. Mais fácil para saber lidar para o dia a dia, Sim, não é? sim, sim. Às vezes fazem sempre aquela pergunta, assim, os atributos de um líder, sempre aquela discussão meio esotérica, se os líderes nascem, se criam, etc. Mas eu acho que dos atributos para liderar o que quer que seja é gostar de pessoas. Gostar de estar com pessoas, de falar com pessoas, de entender as pessoas e por outro lado, também entender que há a dar e há a receber. A famosa empatia, não é? Sim. José, quero agradecer-lhe uma vez mais a sua disponibilidade para conversarmos hoje. Eu acho que é o exemplo de que dá perfeitamente para fazer carreira dentro da mesma organização, saber levantar a mão, saber auscultar as oportunidades que nos vão muitas vezes surgindo e nós não deixamos passar porque Está não ao damos lado. conta dela, não é? Mas também dizer que queremos e que tal e qual como estava escrito no seu papel da primeira entrevista, que quer o meu lugar, a verdade é que fez por isso e que o conseguiu assumir. Obrigada uma vez mais. Obrigado a nós. Muito obrigado. Foi um gosto. Obrigada. Até para a próxima semana.